para qualquer coisa, pode deixar que eu vou tentar dar uma ratificada depois, então fiquem tranquilos. Tudo bem? Tranquilos? Vamos lá? E aí, pessoal, tudo de boas? Vamos começar aqui mais uma aulinha. E, como eu tinha prometido para vocês, na última aula ficou faltando eu falar de compostos voláteis e compostos menos dissociados. Vamos lá. O que a gente começou a conversar levemente? A gente viu que nas reações de dupla troca, para elas acontecerem, elas têm que atender a uma das três condições. Ou vai formar pelo menos um produto insolúvel a partir de reagentes solúveis, ou vai formar ao menos um produto volátil a partir de reagentes não voláteis, ou vai formar um produto menos dissociado, menos ionizado, em relação a produtos anteriormente mais ionizáveis, mais dissociados. O que significa isso? Os produtos menos ionizados são aqueles ácidos, são aquelas bases mais fracas. Menos ionizado é o que se transforma menos íon. Se transformou menos íon, quer dizer que é um ácido, é uma base mais fraca. E se é muito ionizado, é muito dissociado, quer dizer que é um ácido ou uma base muito forte. Beleza? Pegamos aqui? Vamos lá. Como é que eu vou saber, Pita, como é que eu faço para saber se uma base ou um ácido é forte ou fraco? Eu mostrei para vocês essas duas tabelas. A primeira tabela é a dos ácidos, que mostram que os ácidos fortes nos hidrácidos é o ácido fluorídrico, HF, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Os outros hidrácidos são fracos. E nos oxiácidos, a gente tem dependendo da subtração da quantidade de oxigênio e quantidade de hidrogênio. Então, se eu tenho 5 oxigênios e 2 hidrogênios no ácido, a subtração do oxigênio menos hidrogênio vai dar 3. Se dá 3 é porque é um ácido muito forte. Agora, se dá 2 subtração, como no H2SO4, aí eu vou ter 4O menos 2H, eu vou ter 2. Vai ser um ácido forte. E nos ácidos, os ácidos fortes, muito fortes e moderados, eles normalmente são muito ionizados e eles também vão ser muito solúveis. Quanto mais fraco é o ácido, quanto mais fraca é a base, mais insolúvel ela é. Tudo bem? Pegamos a primeira condição, lembram do precipitado? O que é o precipitado? É aquilo que é insolúvel. Para algo ser insolúvel, tem que ser um ácido fraco ou uma base fraca. E aí eu mandei essa outra tabela aqui, que é a tabela das bases, que são todas as bases que são formadas por metais alcalinos, são fortes e são solúveis, portanto. As dos metais alcalinos terrosos, elas são fortes, com exceção da de magnésio, que é o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. E todas as outras bases, que são bases de metais de transição, interna ou externa, são bases fracas, portanto vão ser insolúveis. Beleza, galerinha? Tô vendo que tá muita gente fazendo carinha de confusão aí. Alguma dúvida nessa primeira parte? Tudo bem? Tá bom. Pita, Pode falar. eu não entendi. Tipo, o precipitado, ele é insolúvel e, tipo, o ácido dele é fraco? Para ele ser insolúvel, ele não teria que ser forte? Não. Para ele ser insolúvel, ele tem que ser fraco. Tudo para ser insolúvel tem que ser ou uma base fraca ou um ácido fraco. Por quê, Pita? Porque a solubilidade ela é um efeito da ionização. Pensa só, quanto mais forte é um ácido, mais íon H+ ele vai liberar. Vocês lembram quando estavam falando com o Ian no começo do ano? Que ácido é toda aquela substância que quando é ionizada em água, ela vai liberar um íon H+. Vocês lembram disso? E a base é toda substância que quando é ionizada em água, vai liberar um ânion OH-, uma hidroxila. Ou seja, quanto mais íons essas substâncias liberam, quanto mais elas se dissolvem na solução, mais fortes elas são. Porque a acidez é diretamente ligada a isso. Quanto mais H+ um ácido libera, mais forte ele é. E se ele está liberando ácido, quer dizer que ele está se dissolvendo ali na substância. Ele está sendo solúvel, né? Agora, se eu tenho um ácido que ele não libera nada de H+, ele só forma um precipitado lá no fundo, ele não se decompõe, não fica insolúvel, ele vai formar um precipitado e, portanto, ele é um ácido fraco. Mesma coisa a base, só que com o OH-, né? Sacaram? Fez sentido agora para você, Yasmin? Fez, obrigada. Ótimo, bem demais. Tá bom? E eu dei esses outros exemplos que eu falei para vocês decorarem, né? Do que é solúvel, do que é insolúvel. E realmente é uma tabela muito grande, então é difícil vocês decorarem facilmente só de olhar.
Na prática, vocês vão fazendo isso, vão fazer a tabelinha no caderno, dá uma copiada depois, pega o slide, que vai ajudar vocês, tá bom? Agora, a segunda condição, compostos voláteis. O que são compostos voláteis? São aqueles compostos que podem virar gás. E esses compostos voláteis, quando você bota os dois reagentes lá, eles podem liberar um composto volátil, que são sempre aquele composto que vai liberar vapor. E esses compostos voláteis são sempre fixos. Existem substâncias específicas que sempre vão formar gases. Então, se nos produtos tiver alguma dessas substâncias, você já sabe que está formando um composto volátil, você já sabe que está ocorrendo aquela reação de dupla troca. Como é o caso do ácido sulfídrico, ácido cianídrico, gás carbônico, gás sulfúrico, gás amônia. Aí vai ter o ácido carbônico, o ácido sulfuroso e o NH4, que é o hidróxido de amônio, né? Vamos lá, o que significa? Sempre que você vê algum desses compostos nos produtos, aquela reação de dupla troca, ela está acontecendo. Por quê, Pita? Porque esses compostos, eles são naturalmente voláteis. Se esses compostos estão sendo formados, eles são voláteis, então eles vão sim fazer com que aquela reação de dupla troca aconteça. Mas, Pita, tudo bem, você falou dos gases aqui, esses 5 gases primeiro, mas o que esse ácido e essa base estão fazendo ali? Esse H2CO3, H2SO3 e NH4OH. Esses 2 ácidos e essa base são muito fracos. Esse ácido carbônico e esse ácido sulfuroso são ácidos muito fracos. E por que eles são fracos? Porque eles não são solúveis em água? Também, eles são insolúveis. Mas que quando eles entrarem em contato, eles vão, na hora que eles existirem, só do fato de eles existirem, eles já vão se decompor em água e em um outro gás, como é o caso do ácido carbônico, ele vai se decompor em água e gás carbônico, do ácido sulfuroso, ele vai se decompor em água e gás sulfuroso, e no hidróxido de amônio, ele vai se decompor em água e gás amônia. Mas, Pita, por que eles se decompõem? Justamente porque eles são muito instáveis. Eles são ácidos e bases muito instáveis, de tão fraco que eles são. Então, por eles serem instáveis, eles não conseguem se manter nessa forma de ácido, nessa forma de base para sempre. Por isso que eles vão se decompor em água e um outro gás, e assim liberar o gás. Ou seja, não tem um gás direto aqui. Nesse ácido, nessa base, você não bate o olho e você vê um gás. Mas tem que saber que aquilo ali vai formar um gás, porque ele vai se decompor em água e outro gás. Ah, Pita, mas não entendi, não fez muito sentido para mim. Olha só, um exemplo que eu vou dar. Por que o refrigerante, e você fala, se deixar ele aberto, ele vai perder o gás? Não tá tudo líquido ali? Por que perde o gás se tá tudo líquido? Ele não tá quente, não tá evaporando o refrigerante, ele tá só perdendo o gás. Ele não perde volume também, ele só perde gás. Por que isso acontece? Justamente porque no refrigerante existe o gás carbônico. Existe o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, que é um ácido muito fraco, por isso que você não é tão afetado por beber isso, ele é instável, então ele vai liberar muito gás carbônico. E é por isso que você não perde volume, porque o ácido carbônico, ele se decompõe ali no refrigerante, libera a água, que está no líquido, e vai compor o volume do refrigerante, e vai liberar o gás carbônico para a superfície. E é assim que aquele gás dentro do refrigerante é formado. Então não tem a ver com o refrigerante estar quente ou frio. Óbvio, se ele estiver quente, essa decomposição vai acontecer mais rápido. Mas se estiver frio, vai demorar um pouco mais. A diferença é que isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Então não adianta você deixar o refrigerante congelado na geladeira por muito tempo, ainda assim vai ter uma mínima quantidade de gás carbônico que vai estar sendo liberado. Leandro, pode falar. Ô, Pita, como é que a gente consegue ver a diferença entre eles num exercício? Porque, por exemplo, eu sei que nos exercícios eles vão colocar a substância e eu vou ter que subentender que esse é um composto volátil, né? Então eu preciso decorar, saber que eles são ácidos fracos, saber a diferença entre eles e os que não liberam água, é isso? Isso. Quais são os ácidos? Os ácidos fracos e as bases fracas. Tem isso em mente. Ah, mas os voláteis, tá falando, né? Só os voláteis? Os voláteis. Os voláteis são esses aqui. Esses aqui são os que mais caem em questão. Se vocês souberem esses voláteis, esses 8 aqui, vocês vão ficar bem. Que no caso são só 5, né? Porque esses outros aqui vão entrar em decomposição. Beleza. O da decomposição também tem que decorar o CO2, CO2... Sim, porque às vezes ele pergunta, que gás que é liberado? O gás liberado é o CO2. Ou então beleza. É o SO2. Beleza? Mas no geral, se você souber que é um ácido fraco, uma base fraca, já está resolvido. Tá bom?
E aí, no final, o composto menos dissociado é justamente aquilo, de formar um composto que é mais fraco, um ácido que é mais fraco, uma base que é mais fraca. Então, é isso aí, é tranquilo. Beleza, galerinha? Tudo certo? Alguma dúvida aqui? Ótimo, beleza então. Aí, o que acontece? Fechamos essa parte aqui. Deixa eu só completar uma coisa para vocês. Nas reações de neutralização, por exemplo, vou botar aqui, reação de neutralização. Vou botar uma base e um ácido. Vou botar o... Nossa, não pensei em... HCl mais NaOH. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, né? Em teoria, isso aqui forma o quê? Forma o NaCl, cloreto de sódio, mais H2O. Isso aqui é uma reação de neutralização básica. Um ácido forte, ácido clorídrico é um ácido muito forte. Uma base forte também, porque é uma base de um metal da primeira família, dos metais alcalinos. Forma o quê? Forma um sal. E libera água. Forma sal e água, tá bom? Aí, Pita, vamos lá. Isso aqui é uma reação de dupla troca? É uma reação de dupla troca. Porque pode ver que os ânions sendo trocados, né? Aqui o ânion é o Cl, aqui o ânion é o H. Então eles trocaram os ânions do lugar, aí ficou NaCl e o H2O. O H entrou em contato com o H. E aí o que acontece? Eu tenho formação de um composto insolúvel? O NaCl é insolúvel? Não, né? O NaCl ele se decompõe. Tanto que o sal, se você botar na água ali para estancar sangue, quando arranca o dente e tal, o sal ele vai se decompor na água. Então não é insolúvel. É o composto volátil? Não é um composto volátil. Que você nunca viu o sal vaporar, né? Você nunca viu um grão de sal do nada virar vapor na sua frente. Isso não acontece. Muito menos a água, que também não é considerado um composto volátil. Então, resta o quê? Resta o composto menos dissociado. Seria a terceira condição. Mas, Pita, a gente tem um ácido forte e uma base forte. Virou um sal. O sal é forte ou é fraco? Como é que eu vou saber se um sal é forte ou fraco? Se eu tiver um ácido mais uma base virando um sal, essa reação sempre acontece. Então, se eu tiver um ácido mais base, sempre vai formar sal e água, né? Reação de neutralização básica. Se eu tiver um ácido mais uma base, sempre vai formar sal e água. Então, você não precisa ficar debatendo se tem a primeira condição, se é solúvel, se é insolúvel. Não precisa pensar nisso. Se você vira uma base e um sal reagindo nos reagentes, numa parte das vezes são bases fortes, ácidos fortes, você vai ter a formação de um sal, naturalmente. E água. Então, essa reação acontece por natureza. Beleza, pessoal? Aí o caráter dele vai ser como? Oi? O caráter dele vai ser ácido ou vai ser básico? Não vai ser nada. Desse sal? É. Nesse caso, ele vai ser um sal neutro, porque ele vem de ácido forte e base forte. Se ele viesse de um ácido fraco e uma base forte, aí ele seria básico. Se ele viesse de um ácido forte e uma base fraca, aí ele seria ácido. Se viesse de dois fracos, seria um sal neutro também. Mas beleza, entenderam? Beleza. Beleza, vamos lá. Isso aqui não é algo para você decorar logo de cara, porque é um assunto mais complexo. A gente vai trabalhar isso na revisão um pouco melhor. É um assunto um pouco mais denso, assim. Eu estou só jogando os conceitos para vocês lembrarem depois, na hora da revisão. Fazer exercício, etc. Tá bom? Então é isso. Essa parte que a gente terminou, vamos para a próxima parte da aula, que é a parte de radioatividade. Radioatividade é um conceito um pouco mais legal, só que a gente tem pouco tempo para falar disso. Então eu vou abordar aquelas partes que são mais importantes. E aí, de tempo em tempo, eu vou perguntar, tem dúvidas? E aí vocês vão guardando a dúvida de vocês, colocam no caderninho e vocês me falam, tá bom? Então eu vou dar uma corridinha aqui. Vamos lá. Radioatividade. O que é radioatividade? O que é radiação? Pita, é um negócio que faz você ficar com 3 horas, um negócio que você ficar com 5 graus, etc. Então, sim, isso pode ser um efeito natural, pode ser que aconteça, mas a radioatividade, ela está ligada exatamente ao que alguém comentou na última aula. A uma coisa chamada reação nuclear. A gente falou de ligação interatômica, onde os elétrons eram compartilhados. A gente falou de interação intermolecular, onde átomos diferentes se atraíam uns aos outros pela carga deles, o positivo atraía o negativo e se juntava por ligação de polo, etc. Mas em nenhum desses momentos a gente tinha uma alteração da estrutura do núcleo do átomo. A gente sempre alterava o quê? A eletrosfera. Um átomo doava elétrons, ele recebia elétrons, ele compartilhava elétrons. A gente nunca falava do núcleo. Por quê? Porque o núcleo, de fato, não estava sendo alterado. O núcleo permanecia intocado esse tempo inteiro.
Agora a gente vai ter reações inteiramente ligadas ao núcleo. O núcleo do átomo vai começar a realizar reações nucleares, fenômenos nucleares. Peter, isso acontece normalmente? Não. Isso não é algo natural. Não é natural que o núcleo faça essas reações nucleares. O normal é que os átomos se interajam uns aos outros somente pelas trocas de elétrons da eletrosfera. O núcleo ele nunca vai perder prótons naturalmente. Isso acontece ou por um efeito de instabilidade ou por um efeito artificial do ser humano. Então vamos lá, vamos analisar melhor isso daqui. O que acontece? Essas reações que a gente estava vendo até agora, antes eram reações químicas. Agora a gente vai ver reações nucleares. Por quê? O núcleo, ou por um efeito anormal da natureza, ou por um efeito artificial do ser humano, às vezes ele vai ser criado de forma instável. Peter, por que ele é criado de forma instável? Porque nem tudo é perfeito. A natureza não é perfeita 100% das vezes. A natureza falha. O exemplo disso é que a natureza criou o ser humano, né? Que é a principal falha da natureza, enfim. Mas o núcleo de alguns átomos, às vezes, vão nascer instáveis, vão nascer fora da normalidade. Quando isso acontece? Ou ele tem muitos prótons, mais do que ele devia, ou ele tem muitos nêutrons, mais nêutrons do que ele devia ter. E acaba que o núcleo fica sobrecarregado. Ele não tinha que ter tudo isso, ele não aguenta tudo isso. Então imaginem só um saco de bolas, um saco de bola de futebol, e aí você tá ali naquele saco, tá colocando muita bola de futebol, o tempo inteiro botando bola de futebol, e aí uma hora o saco vai chegar no limite dele. Só que suponha que o saco tá no limite dele, tá quase estourando o fechiclé, tá quase rasgando o saco inteiro, e mesmo assim você quer colocar outra bola. O que acontece? Alguém quer chutar o que acontece se você quiser colocar uma outra bola quando o saco tá quase estourando? Ele explode, né? Ele explode, natural. E isso acontece no núcleo. O núcleo está tão instável, tão sobrecarregado, que ele meio que dá uma explodida. Ele tem que liberar aquela tensão, aquela energia que está acumulada nele. E ele libera essa energia através de radiação. Ah, então radiação é o núcleo tentando atingir uma estabilidade. Sim. E para atingir essa estabilidade, ele vai liberar radiação. E existem vários tipos de radiação que a gente vai estudar, né, nessa aula ainda. Então, existem diferentes formas de liberar radiação. E como é que ele sabe qual forma ele vai liberar? Vai depender da situação dele. A gente chama de nuclídeo todo aquele núcleo, todo núcleo a gente vai considerar como nuclídeo. Todo núcleo de átomo a gente considera nuclídeo. Aquele nuclídeo capaz de emitir uma radiação. E radionuclídeo ou radioisótopo é aquele núcleo que de fato está emitindo radiação. Ou seja, aquele radionuclídeo é o que já está completamente instável, está emitindo radiação desenfreada. Luísa, pode falar. Professor, o que eu ia te perguntar? Então, a radiação, ela se dá devido a, a sobrecarga do núcleo de um átomo? Exatamente. É isso. O núcleo está sobrecarregado e ele libera radiação para ficar instável, para ficar estável, né? Mas a radiação, ela é prejudicial? No que a gente pode estar utilizando a radiação em prol da nossa... Vamos tentar ver isso agora. A nosso favor, entendeu? Eu saquei, eu entendi a sua pergunta. Vamos tentar ver isso agora, beleza? Aí você me diz depois se eu respondi a sua dúvida. Obrigada. Tá, Leandro, pode falar. Ô, Pito, o que é nuclídeo? Nuclídeo é a mesma coisa de isótopo? Nuclídeo é a mesma coisa que núcleo. Nuclídeo é o núcleo de um átomo. E isótopo, não sei se vocês lembram, isótopos são todos aqueles átomos que têm a mesma quantidade de prótons no núcleo. O que diferencia entre eles é a quantidade de nêutrons. Então, isótopos são isótopos do oxigênio, são átomos de oxigênio, têm a mesma quantidade de prótons, né? 8 prótons no núcleo, mas que têm quantidade diferente de nêutrons. São isótopos com massa diferente. Yasmin, pode falar. Ô, Pita, então a radioatividade quando o núcleo tá cheio e ele o que mesmo? Desculpa, eu esqueci. Ele libera a radiação para poder ficar estável. Obrigada. Beleza. Aí vamos lá. Experimento de Rutherford. O Rutherford, ele fez um experimento... Já respondo essa pergunta, Nubia. O Rutherford, ele fez um experimento para tentar entender como funcionava essa radiação. Vocês lembram lá que na modelos atômicos, o Rutherford ele criou um modelo atômico justamente por um experimento parecido, que era os átomos, a radiação atravessando uma lâmina de ouro.
Aqui a gente vai ver um outro tipo de experimento. O que o Rutherford faz? Ele faz uma caixinha de chumbo com um buraco. E esse buraco, dentro ele bota uma amostra radioativa de plutônio. E aí esse plutônio fica liberando radiação. E como ele está num compartimento de chumbo, que só tem um buraquinho, a radiação vai sair por onde? Vai sair por esse buraquinho. E aí, a radiação saindo desse buraquinho, como se fosse um laser, ela vai sendo direcionada a uma tela fluorescente. Só que o que ele percebe? Quando eu não tinha nada, se só tinha esse buraco e eu tinha essa tela fluorescente, a radiação causava manchas luminosas na tela luminescente. Manchas meio que compactas, concentradas no centro ali. Meio que aleatórias, meio que no centro, assim, bonitinho, sabe? Formando um círculo. Só que ele colocou placas eletricamente carregadas, ou seja, ele colocou uma espécie de 2 ímãs. Vamos pensar assim, botou 2 ímãs. Um ímã positivo e um ímã negativo. Um lado do outro. Mas fez uma distância como se fosse esse corredor aqui, corredor da morte, né? Passando aqui, com a radiação passando pelo meio das duas, entre os 2 ímãs. E o que acontece? Ele percebeu que quando ele colocou os ímãs, uma parte das manchas começou a se concentrar na esquerda, uma parte começou a se concentrar no meio, e a outra parte começou a se concentrar na direita. O que ele concluiu com isso? Que essa parte que foi para a esquerda, que foi atraída pelo ímã negativo, tinha que ser positiva. Porque negativo atrai positivo. Então, se ela se concentrou para a esquerda, quer dizer que ela foi atraída pelo ímã negativo aqui da esquerda e ficou ali como se fosse uma carga positiva. A parte que não mudou de direção, continuou indo reto, ele concluiu que não tem carga nenhuma, já que não foi atraída nem pelo positivo nem pelo negativo. É uma carga neutra. E a parte que se concentrou à direita, ele concluiu que tem uma carga negativa, porque foi atraída pelo ímã positivo. Logo, positivo atrai negativo, e ela foi atraída por ali. Então ele concluiu que toda radiação é composta por 3 formas, a radioatividade é composta por 3 formas de radiação diferentes. E ele deu esse nome de radiação alfa, gama e beta. Alfa ele deu aquela que teve a carga positiva, gama aquela que teve a carga neutra e beta aquela que teve a carga negativa. Ele definiu essas 3 formas de radiação assim. E o simples fato de um elemento ser capaz de emitir radiação, a gente chama de decaimento radioativo. Então, quando vocês ouvirem decaimento radioativo, quer dizer que aquele determinado elemento, aquele determinado átomo, está emitindo radiação. Ele está liberando ou a carga positiva, ou a negativa, ou a neutra. Beleza? Em algumas situações ele vai emitir as 3, em algumas ele vai emitir só 2, outras ele vai emitir só uma, enfim. Vocês entenderam que tem essas 3 cargas diferentes, certo? Núbia, você tinha levantado a mão? Quer falar agora? Pita, tá me escutando? Sim, pode falar. A radiação é uma agitação dos átomos ou é tipo uma energia que sai? Radiação é 2 coisas, partícula e energia. A gente vai ver isso no próximo slide, tá bom? Ah, tá. Aí Obrigada. você me disse se eu respondi sua dúvida ou não. Aí, só para um exemplozinho de como é que foi o exemplo, né? Quando ele estava com a carga sem os ímãs, ela foi reta. Quando ele botou os ímãs, ela se dividiu em 3. Uma foi atraída pelo positivo, outra pelo negativo, e a outra não foi atraída por nenhum, continua reta. Então, aquela carga a qual ele foi atraído corresponde à carga oposta a que aquele tipo de radiação tem. Mas vamos ver cada tipo de radiação agora. O primeiro tipo de radiação que a gente vai ver é a radiação alfa. A radiação alfa, ela é quando o átomo está muito cheio, o átomo está ridiculamente cheio, e aí para poder liberar essa radiação, para poder liberar essa energia e ficar mais estável, o núcleo do átomo libera partículas alfa, que, por sinal, são as partículas radioativas alfa. Essas partículas alfa são o quê? É como se fosse um amontoado que é composto, um agrupamento ali de partículas, que é composto por 2 prótons e 2 núcleos. Pita. Então, toda partícula alfa tem 2 prótons e 2 núcleos? Sim. É como se cada partícula alfa que o núcleo liberasse fosse um átomo de hélio, que o átomo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Com massa 4 no total, né? 2 prótons e 2 nêutrons, massa 4. É como se fosse um núcleo de hélio que o átomo está liberando. Por quê? O átomo tem tanto próton e tanto nêutron no núcleo que ele tem que liberar alguns deles para ficar mais estável. Então ele libera 2 prótons e 2 nêutrons na forma de radiação alfa, na forma de partícula alfa. Que elas se juntam ali, fazem um montadinho e são liberadas na forma de hélio. Não na forma de hélio, mas na forma de um átomo, de uma partícula que se parece com um átomo de hélio. Beleza?
E aí existe a primeira lei da radioatividade, que vocês vão anotar aí. Qual que é a primeira lei da radioatividade? Quando o radionuclídeo emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui em 4 unidades e o número atômico diminui em 2 unidades. Por que, Pita? Se o núcleo está liberando 2 prótons e 2 nêutrons, naturalmente o número atômico dele vai diminuir em 2 unidades, já que ele liberou 2 prótons, e o número de massa dele vai diminuir em 4, já que foram 2 prótons e 2 nêutrons. Então faz sentido, né? Se eu tinha um átomo que antes, por exemplo aqui, ó, era um átomo de urânio com 238 de massa e 92 de número atômico. E aí ele liberou uma partícula alfa. E aí ele virou esse outro átomo de TH, que eu sempre esqueço qual que é o átomo de TH. E aí ele passou a ter 234 de massa e 90 de número atômico. Pita, mudou o elemento? Mudou o elemento. O que define o elemento químico? Não é o número de prótons que o átomo tem no núcleo? É. Então, se o número de prótons está mudando, quer dizer que o elemento químico está mudando também. E é por isso que quando ele emite partícula alfa, ele se transforma em um outro elemento químico, com propriedades completamente diferentes. É por isso que é tão perigosa a radiação. Porque você está meio que emitindo radiação e está transformando uma matéria que era uma coisa em outra completamente diferente. No caso do rádio, tem 226 de número de massa e 88 de número atômico, número de prótons, né? Então, quando ele libera uma partícula alfa, ele libera 2 nêutrons e 2 prótons. Então, a massa dele decai em 4, passa a ser 222, e o número atômico decai em 2, passa a ser 86. Alguém levantou a mão, acho que é a Luísa. Luísa, pode falar. Meu Deus, tô ficando doida. Eu perdi o raciocínio. Perdi a Vamos lá. pergunta que eu ia fazer. Vamos lá. Porque é tanta coisa que eu tô ficando doida. Não é muita coisa, relaxa, presta atenção. O átomo, ele tá muito cheio. Para ele ficar cheio, você tem que tirar coisa de lá de dentro. Concorda comigo, Luísa? Sim. E o que tem dentro do núcleo? Tem próton e nêutron. Então, para o átomo ficar Correto. menos cheio, ele tem que liberar próton e nêutron. Sim. Como é que ele libera próton e nêutron? Ele libera através de radiação alfa. Essa radiação alfa é uma partícula. Uma partícula. Uhum. Imagina como se fosse um núcleozinho. Esse núcleozinho que ele Uhum. libera, esse mini núcleo é formado de 2 prótons e 2 nêutrons. É só isso. Sim. Você disse que é equivalente a um núcleo de hélio, mas ele vai liberar necessariamente, tipo, hélio ou alguma coisa assim? Ou é Não, só. Não, né? Ah, Ele tá. libera um átomo, uma partícula que parece com o átomo de hélio. Tem as mesmas proporções. Próximo, né? E deixa eu te perguntar, qualquer elemento da tabela periódica pode estar sujeito a reações nucleares ou são elementos específicos? Sim, todos os elementos estão sujeitos. Existem aqueles que são naturalmente mais aptos, como é o caso do plutônio, do urânio, e por isso que na Sim. natureza eles já são radioativos, mas existem outros elementos que o ser humano vai lá e transforma em elemento radioativo. Ah, E- tá. De propósito, Entendi. artificialmente. Perfeito. Tá Beleza? bom, obrigada. Agora eu entendi tudo. Ótimo, muito bom, Luísa. Vamos lá. O outro tipo de radiação, uma outra forma do núcleo tentar dar essa aliviada, é a radiação beta. O que é a radiação beta? Por mais irônico que pareça, a radiação beta é elétrons sendo emitidos pelo núcleo estável. Aí alguém vai levantar a mão, Pita, fodeu. Agora acabou pra mim. Acabou, não dá. A gente passou um ano inteiro falando que no núcleo é onde tem próton e nêutron, e na eletrosfera onde tem elétron. E aí você me fala que o núcleo vai liberar elétron? Como é que pode isso se não tem elétron no núcleo? Pra mim tá fazendo Pita, não deu. Pra mim acabou já. Então, relaxa. O que acontece? No núcleo, realmente, só tem prótons e nêutrons. Só que todo nêutron, toda partículazinha de nêutron, minúscula que seja, ela é formada por um mini elétron, um mini próton e um mini antineutrino. Pita, então, o nêutron ele é formado por 3 mini partículas? Sim, exatamente isso. O nêutron é formado por um mini próton, um mini elétron e um mini antineutrino. São 3 partículas diferentes que formam o nêutron. O antineutrino não tem carga, ele é só algo que a natureza criou. E o próton, ele se junta ao elétron, e justamente por isso que o nêutron é neutro, porque ele tem uma carga positiva do próton e uma carga negativa do elétron, então ele fica neutro. E aí acaba que ele tem a mesma massa de um próton, porque o antineutrino e o elétron quase não tem massa nenhuma. Mas não precisa ligarem para o antineutrino, tá bom? Isso não é tão importante agora. Só dei para vocês entenderem o que é o nêutron. E aí ele forma isso. Então, o que acontece? O átomo ele quer dar uma liberada. Ele vai liberar do jeito que ele consegue. Vai estar do jeito que ele consegue. E algumas dessas vezes ele vai liberar por radiação beta. E o que é essa radiação beta? São os nêutrons
dentro do átomo, ele está tão instável que um nêutron dele vai se transformar, vai se decompor e vai liberar um elétron, um próton e um antineutrino. Esse próton e esse antineutrino vão continuar dentro do elétron, esse próton vai continuar dentro do núcleo do átomo normal, e o antineutrino e o elétron vão ser expulsos do núcleo atômico, para tentar dar uma aliviada, do jeito que deu. Então, na radiação beta, ele liberou 2 prótons e 2 nêutrons, ou na radiação alfa, que a gente viu, e agora na radiação beta, ele vai liberar um elétron e um antineutrino. E de onde é que saiu esse antineutrino? Ele saiu justamente do nêutron que se decompôs, deu origem a esse. Então, o que acontece? Agora a gente vai vir à segunda lei da radioatividade, que é o quê? Quando o núcleo emite uma radiação beta, quando ele emite uma partícula beta, ele vai ter a mesma quantidade de número de massa, porque o próton ele não foi expulso, o próton que fazia parte do nêutron continuou no núcleo, mas o número atômico vai aumentar em 1. Então, por que o número atômico aumenta em 1? Porque antes aquele próton, ele não era um próton, ele fazia parte do nêutron. Então, quando o nêutron se decompôs, ele liberou o elétron e manteve o próton dentro do núcleo normal. Então, a massa não mudou, porque trocou um nêutron por um próton, mas o número atômico subiu em 1. Então, é o caso do bismuto, com massa 214, número atômico 83, liberou uma partícula beta, que é nesse formato aqui, é 0 e menos 1, justamente menos 1 é a carga dele, representa a carga negativa do elétron que foi liberado, e se transformou no polônio, que tem o mesmo número de massa, mas um número atômico maior, 84. Para tentar ajudar vocês um pouquinho, deixa só eu tentar fazer isso daqui para ver se facilita, que é o quê, ó? Imagina que isso aqui é um nêutron, ó. Isso aqui é um nêutron. Esse nêutron, ele é composto por um próton bem grande, aqui dentro, um elétron e um antineutrino. Isso aqui é um nêutron, dentro tem um próton, um elétron e um antineutrino. Aí, com a partícula beta, esse nêutron, com a radiação beta, ele vai se decompor em próton, elétron e neutrino. Esse próton, ele vai voltar para o núcleo do átomo. Ele não vai ser expulso. E o elétron e o antineutrino, sim. E é por isso que a partícula beta ela é B0 menos 1. É 0 porque não tem massa, já que o elétron não tem massa, o antineutrino também não tem. E é menos 1 porque é a carga do elétron. E o antineutrino não tem carga. Beleza, pessoal? Pode repetir, por gentileza? Qual parte? Essa do beta, menos 1 e 0 e... Ai, meu Beleza. Deus. O elétron ele tem carga negativa menos 1. É a carga do elétron. Todo elétron tem carga menos 1. Então, quando esse elétron ele é expulso, a gente chama que a partícula beta vai ser menos 1, que é a carga do elétron, e 0, porque é a massa do elétron. A massa do elétron é muito significante, nem se compara à massa de um próton. Então, a gente chama Sim. a massa do elétron de 0. Por isso que a partícula beta tem massa 0 e partícula menos 1 embaixo. Tá bom. Beleza? É isso. Perfeito. Aí, a próxima radiação é radiação gama. O que é a radiação gama? A radiação gama é nada mais, nada menos que ondas eletromagnéticas. Pita, então, pera lá. O átomo, ele não vai liberar nem prótons, nem nêutrons. Ele vai liberar só radiação gama? Não, veja bem. A radiação gama, ela sempre acompanha uma emissão de partícula beta ou partícula alfa. Então, sempre que eu tiver uma emissão de radiação alfa ou radiação beta, vai ter uma radiação gama junto. O que é a radiação gama? É a energia. Não adianta o átomo liberar 2 prótons e 2 nêutrons ou liberar um elétron se não liberar energia também. Ele tem que liberar aquela energia que estava incomodando o núcleo ali. E ele elimina essa energia através de radiação gama, que são ondas eletromagnéticas. É energia. E justamente por isso que ela é tão mais forte. Ela não é uma partícula, é só energia. E aí, a gente vai ter... Deixa eu ver, que seria importante aqui, ó. Sempre que um átomo liberar uma partícula beta, ele vai ser chamado de beta emissor. Aí, esse aqui é exemplo, ó. O césio. O césio era um beta emissor. Ele estava liberando radiação beta. Então, ele liberou uma partícula beta e se transformou no bário. No bário 13756. Aí, ele passou a ser metaestável. Perdão, dei um arrotão aqui. Desculpa. Aí ele passou a ser metaestável. Quando ele estava metaestável, ele liberou a partícula que ele precisava liberar, mas ele não liberou energia.
E aí sim, ele vai liberar a radiação gama e ele vai ficar estável. Ou seja, quando ele está no estado metaestável, quer dizer que ele liberou a partícula, seja a partícula alfa ou a partícula gama, mas ele não liberou energia. E aí sim, depois que ele liberar a radiação gama, que ele vai virar estável. Leandro, pode falar. Pita, o metaestável, num processo que tem vários, enfim, nessa linha longa de vários decaimentos, o metaestável vai ser, tipo, vários processos até chegar no final, que é o estável, e não, ele não pode ser o primeiro, porque ele é o alfa emissor ou o beta emissor, é isso? Isso. Eu não sei Por bem porque exemplo, você pensou isso, mas é isso. É isso. É porque, tipo, em exercícios eu já vi que, tipo, tem um começo, aí tem um decaimento com vários elementos até chegar na parte de estabilidade dele. Então, essa parte, esse do meio significa que todos esses elementos são metaestáveis, é isso? Não necessariamente. Não tem a ver. Ah, tá. Metaestabilidade é quando ele liberou uma partícula alfa ou beta, mas ele não liberou energia ainda. Ele só liberou a partícula. A partícula em si, ela não tem uma energia própria. Quando ele libera uma partícula alfa, partícula beta, ela tem uma energia baixa comparada à radiação gama. Então a radiação gama é o que vai de fato tirar a estabilidade que ele precisa. É como se quando você emite uma partícula alfa ou beta, você tira uma porcentagem da radiação gama, e quando você emite a radiação gama, você emite a energia que você precisar para ficar estável. Beleza? Então, emitir a partícula alfa ou beta ajuda na estabilidade, mas não é suficiente. E aí precisa de mais partículas alfa ou beta, é isso? Precisa de radiação gama. Porque olha só, quando você emite uma partícula alfa ou beta, você emite radiação. Óbvio, as partículas têm um pouco de radiação com elas. Só que não é suficiente. Então, eles vão emitir junto com a partícula alfa ou a beta, radiação gama, que é só energia, que não é partícula. É isso. Aí ele pode precisar emitir mais partículas ainda. E ele continua emitindo partícula e emitindo radiação junto. Ah, tá. Então, junto com a partícula beta ou gama, beta ou alfa, ele vai depois ter a gama. Isso, é isso. Tá, beleza. Deixa eu ver. Isso aí, Lumiar, eu respondo essa pergunta depois de tempo. Alguém levanta a mão. Tá, enfim. Vamos lá. E aí, eu fiz essa tabelinha para vocês decorarem. Essa tabelinha para vocês decorarem, ela é muito importante porque ela vai condensar tudo que vocês precisam saber de radiação, de partículas de radiação, de forma de radiação. Tem a partícula alfa, do que ela é formada, qual é a massa dela, a velocidade, poder de penetração e a carga relativa. Carga relativa é porque ela tem 2 prótons e nenhum elétron. Então, ela vai ter carga positiva mais 2. Aí a partícula beta, ela é composta por um elétron, a massa dela é 1 sobre 1836, enfim, tendendo a zero. Velocidade, até 90% da velocidade da luz. C é igual à velocidade da luz, tá? Esse Czinho é a velocidade da luz. Por isso que é igual a mc ao quadrado, mas enfim. E um poder de penetração muito baixo. Já a partícula gama, ela é somente uma onda eletromagnética. Então ela não tem massa nenhuma, não tem próton, não tem elétron, não tem nada. E ela tem exatamente a velocidade da luz, que é a velocidade de todas as ondas. E poder de penetração altíssimo. Justamente porque ela tem quase toda a energia que o átomo precisa para liberar para ficar estável. Então o poder de penetração dela é muito alto. Nem se compara o poder de penetração de partícula beta ou alfa, de tão alto que é. É por isso que só liberar a partícula alfa ou só liberar a partícula beta não é suficiente. O núcleo precisa liberar também radiação gama. Eu botei partícula gama, mas a radiação gama não é uma partícula, tá bom, galera? Eu errei aqui. A radiação gama é só um efeito radioativo, uma onda. Não posso chamar de partícula. Beleza? Luana, pode falar. Peter, então sem a radiação gama, a partícula alfa ou a beta, elas não iriam afetar tanto? Afetam muito, dão uma aliviada boa, uma aliviada maravilhosa, mas não é suficiente. Precisa acompanhar a gama. E esse efeito da radiação gama é efeito natural. É como se fosse aquela energia acumulada. E aquela energia acumulada no núcleo não sai junto com as partículas. Ela tem que ser liberada à parte. E essa energia que é liberada à parte é a radiação gama. Beleza? Beleza. Vamos lá. Essa parte aqui é justamente por que a radiação é prejudicial ao organismo. A radiação é prejudicial justamente porque
essa capacidade, essa energia que os átomos têm, as partículas que são liberadas têm, elas muitas vezes encontram núcleos de outros átomos. Então eu tenho uma partícula, um átomo que é radioativo, que está liberando radiação direto, liberando partícula alfa, partícula beta, radiação gama. E aí acaba que quando ela está liberando toda essa quantidade de radiação, acabam se encontrando outros átomos que não são radioativos. E por encontrar esses outros átomos que não são radioativos, elas acabam por conferir uma energia a mais a esses átomos. E eles acabam ficando com os núcleos instáveis também. É por isso que no ser humano, principalmente, nos seres vivos, a radiação é tão prejudicial. Porque ela vai alterar a composição química dos núcleos dos nossos átomos. Então vai alterar a composição química de cada um de nossos núcleos. Assim, a gente chama isso de efeito ionizante. Essa capacidade nuclear da radiação vai transformar os nossos átomos que não eram íons em íons. Vai transformar os nossos átomos, que antes tinham uma quantidade determinada de prótons, vai fazer com que esses prótons também emitam radiação. Nossa, o Ed tá chato hoje, velho. Vai fazer com que esses prótons também emitam radiação, e aí sim, liberando mais partículas e se transformando em íons, criando células cancerígenas, alterando a função das células, etc. Núbia, você levantou a mão. Pode falar. Peter, a partícula gama, ela é produzida na Radiação gama. radiações superiores? Peraí. Pode falar. Não. A radiação gama ela é produzida em todas as reações radioativas. Ela é a energia que foi acumulada no núcleo e ele quer liberar. Essa energia que está sendo liberada é a radiação gama. Mas ela pode ser solta, ela vai ser. Tem um nível de estágio, porque, tipo assim, tem a radiação gama, alfa e a beta, mas, tipo, ela vai ser sempre a última ou vai ser sempre a partícula alfa pode ser também solta com a partícula gama? Não sei se deu para entender. É isso. Tem? É isso. É a segunda opção que você falou. A partícula alfa pode ser solta com a radiação gama. Gama não é partícula, é radiação. É uma onda. E justamente por isso que vai acompanhar a energia. A gama, ela é só energia. Ela não é nada mais. Ela é só energia. A radiação gama é só energia que está sendo liberada. Por isso que ela é tão forte. Tá. Respondi sua dúvida? Sim, obrigada. Tá bom. Leandro, pode falar. Cacete, eu não lembro, pera. Ah, tá, lembrei. Era sobre... Oi, Isadora, tudo bom? Era sobre o negócio... Essa última parte que você falou da onda gama, e o que eu penso é o seguinte, então ele sempre vai ser... É porque eu fiquei aqui na minha cabeça dessa parte do alfa emissor ou beta emissor. Então sempre vai ter alfa emissor, meta emissor, alfa emissor, beta emissor, tipo, na reação. E aí até chegar na instabilidade dele, ou vai ser um, depois o outro? Assim, o átomo, ele tá no estado estável. Peraí, eu vou desenhar, acho que é mais fácil. Aqui, ó, o átomo. Desculpa, Pita, real. Esse é o núcleo. Acho que todo mundo tá com essa dúvida, na real. Sim. Eu não vou dar o nome pro átomo, vou só falar que esse núcleo, ele tá instável. A gente vai chamar ele, então, de núcleo instável, tá bom? Tá completamente instável. E aí, para ele atingir a estabilidade, ele vai ter que fazer o quê? Liberar a partícula alfa ou partícula beta. Sim. Se ele for liberar a partícula alfa, ele é um alfa emissor. Alfa emissor. Beleza? Uhum. Se ele for liberar a partícula beta, ele é um beta emissor. Beta emissor, beleza. Depende de qual partícula ele vai liberar. Sim. Supondo que ele emitiu partícula alfa. Ele emitiu partícula alfa. Vou botar um alfazinho aqui. 4, 2. Então, o número atômico dele diminuiu em 2 e a massa dele diminuiu em 4. Certo? E aí, esse átomo que foi formado aqui, que é um núcleo menor, ele é chamado de meta-estável. Meta-estável, sim. Esqueci o nome desse treco. Independentemente de se ele for um alfa emissor ou um beta emissor. Independentemente de quantas partículas alfa ele emitiu, independentemente de quantas partículas beta ele emitiu, se ele não liberou radiação gama, ele é um meta-estável. Ele pode ter emitido 50 partículas alfa. Se ele não liberou radiação gama junto, ele é um meta-estável. Porque ele só diminuiu o núcleo, mas ele não liberou a energia que estava acumulada ali dentro.
Ah, entendi, faz sentido. E aí, quando ele liberar energia, aí sim, ele vai liberar a radiação gama, É e aí como ele se vai fosse um ser um puxamento. núcleo estável, Ah, tá, beleza? entendi. Beleza, fechou. É isso. Então, Pita, ele pode liberar 45 partículas beta e 5 partículas gama, e 5 partículas alfa. Ele pode emitir não só partículas alfa, mas também partículas alfa e partículas beta juntas. Isso pode acontecer também. Ele pode emitir 30 partículas alfas e 20 partículas beta. Ele vai continuar sendo meta-estável. Aí, quando ele emitir a radiação gama, ele vai se transformar em um núcleo estável. Ele pode ser que nunca atinja a estabilidade? Pode ser que um átomo fique realizando radiação, emitindo radiação para sempre? Pode ser. É possível. Até o átomo sumir, até o núcleo sumir. Mas se ele emitiu partícula alfa, ele é um alfa emissor. Se ele emitiu partícula beta, ele é um beta emissor. Se ele emitiu as duas, ele é tanto um alfa emissor quanto um beta emissor. Tranquilo. Beleza, pessoal? Beleza. É isso aí. E aí, não terminei a segunda parte da aula que eu queria dar para vocês hoje, mas tá tudo bem, tranquilo. A gente termina numa ocasião futura, beleza? E é isso aí, pessoal. A gente se vê de novo semana que vem para revisão e qualquer coisa vocês me chamem. Tem exercício na apostila. Tentem fazer exercício da apostila e o da lista que eu mandei. Alguns exercícios são do assunto que eu não dei ainda, mas tentem fazer para tirar dúvida no plantão, etc. Inclusive, apareçam nos plantões e tirem suas dúvidas, galera. Não esqueçam. É isso. Até mais, pessoal.